Oiê, tudo bom contigo? Então hoje a gente vai continuar no assunto de química orgânica, na nossa terceira aula, que é sobre funções orgânicas oxigenadas. Mas antes, a gente vai fazer uma breve revisão do conteúdo da aula sobre hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, então, são as cadeias orgânicas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Digamos que são as cadeias mais simples dentro da orgânica. Elas têm essas classificações que estão na terceira coluna da tabela. Os alcanos, que a gente traz como exemplo o propano, que é uma cadeia aberta sem insaturações. O alceno, que a gente traz como exemplo o eteno ou etileno, que é uma cadeia que já começa a aparecer uma insaturação de ligação dupla. O alcino, então, é um hidrocarboneto que tem na sua cadeia a insaturação de ligação tripla, e como exemplo nós trouxemos o etino. O alcadieno, que é um exemplo, o propadieno, que é um hidrocarboneto que tem duas ligações duplas na cadeia principal. Essas ligações elas podem ser seguidas ou intercaladas. O ciclano, agora a gente já começa a falar sobre as cadeias carbônicas fechadas de hidrocarbonetos, né? Então, o ciclano é a cadeia que só tem ligações simples, como exemplo o ciclobutano. O cicleno já tem uma cadeia com ligação dupla, como exemplo o ciclobuteno. E por fim, os aromáticos, então, que a gente traz o exemplo mais simples aqui, que seria o benzeno, que é uma cadeia fechada com 6 carbonos e aquele anel representando a ideia de aromaticidade, né? Que essas ligações pi intercaladas elas podem ir mudando de posição na cadeia. Outra revisão que a gente traz aqui é quanto à nomenclatura de uma cadeia carbônica. Aqui, por exemplo, nós temos esta cadeia que apresenta insaturações. Quando a cadeia tem mais de uma insaturação, a cadeia principal não é a maior cadeia, mas sim a cadeia que vai conter a dupla e a tripla ligação. Então, nesse caso, a nossa cadeia principal é essa, né, que está dentro deste retângulo. E ali então a gente percebe a presença de 5 carbonos. Portanto, o componente já começa com a nomenclatura de pente. Agora a gente vai localizar a posição dessas ligações. A ligação dupla está no carbono 1 e a ligação tripla está no carbono 3. Então a gente já tem o pente 1 em 3-ino. Mas não para por aí, porque além da insaturação, nós também temos uma ramificação. Esta ramificação está no carbono 2 e ela tem 4 carbonos, então ela é uma butila. Por isso que o nome deste composto orgânico é 2-butil-pente-1-en-3-ino, ok? Aqui só trazendo outro exemplo para vocês, né, de uma cadeia também, que a gente pega a cadeia que vai ter as duas insaturações de 3 ligações, né? Então, é o 3-etil 1,4 pentadieno, né? Então, diino, porque ele tem duas ligações triplas no carbono 1 e no carbono 4. Além disso, no carbono 3, nós temos o quê? Uma ramificação etila. Então, o nome completo dessa molécula é 3-etil 1,4 pentadieno. Beleza? Então, bora para o assunto da aula de hoje? O assunto da aula de hoje são as funções oxigenadas, que, além do carbono e do hidrogênio, apresentam também o oxigênio. Essa aqui, no Enem do ano passado, vulgo 2024, foi uma questão que tu só tinha que saber o que era uma função orgânica oxigenada. Era a resposta da questão, era apenas isso. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula e já vai fazendo o teu resumo, acompanhando a aula. A primeira função orgânica é a mais simples de todas, é os álcoois. Os álcoois, eles apresentam como função o grupo funcional OH, tá? Sim, é parecido com o grupo das bases, né? A hidroxila. Eles vão apresentar, então, como ramificação, como grupo funcional, este OH. Esse OH ele pode estar ligado a um carbono primário, né? Um carbono ligado a outro carbono, então vai ser um álcool primário. Ele pode estar ligado a um carbono secundário ou a um carbono terciário, e isso vai fazer com que surja o álcool secundário e o álcool terciário, respectivamente.
Aqui, então, trazendo só alguns exemplos, né, como o Prampon 2-ol, em que o grupo funcional está no segundo carbono da cadeia principal, o 4-metil-penta-2-ol, em que a hidroxila está no segundo carbono da cadeia principal, nós também temos uma ramificação metila ali, e o 3,3 de metil-butan-1-ol, né, em que a hidroxila está no primeiro carbono da cadeia principal e nós temos duas ramificações metilas. Aqui tem uma observação muito importante, tá? A cadeia principal, o carbono que tiver a hidroxila, eu vou começar a contagem o mais próximo possível dele, tá? Por isso que aqui o 1 é o carbono no 4-metil-penta-2-ol. O carbono que começa a contagem é o mais próximo possível da hidroxila que está na ponta da cadeia, tá? Sempre ele vai ficar, o carbono que tiver hidroxila tem que ficar com o menor número possível. Beleza? E toda a função álcool vai acabar com esse ol no nome. Uma outra função importante são os fenóis. O grupo funcional dos fenóis também é o grupo OH. Mas agora a gente tem uma diferença, que este OH deve estar ligado, prestem muita atenção aqui, a um anel aromático, tá? Se este OH não estiver ligado a um anel aromático, não estou falando de fenol, eu estou falando de um álcool, beleza? Que é o exemplo que está aqui no slide, né? Nós temos um OH no anel aromático, nós temos um fenol, mas nós também temos um ciclohexano com uma hidroxila. Então, não é um fenol, e sim um álcool. Outra função orgânica são os enóis. Os enóis também apresentam o OH como grupo funcional, mas agora este OH está ligado ao carbono que faz uma dupla ligação. Então, sempre que o OH estiver ligado ao carbono que faz a dupla ligação, eu estou falando agora de um enol. E nós temos como exemplo ali o etanol, o propen 1 em 1-ol, o propen 1 em 2-ol, tá? Cuidem que para esses dois o que mudou foi a posição na hidroxila, né? Inicialmente ela estava no primeiro carbono e depois ela foi para o segundo carbono. A gente tem que prestar bastante atenção na nomenclatura, tá? Porque a nomenclatura ela pode trazer uma leve diferença na molécula e essa diferença pode ser absurda no comportamento deste composto orgânico. Nossa outra função é o aldeído. O aldeído, ele tem esse grupo funcional carbonila na ponta da cadeia carbônica. Prestem atenção, é sempre na ponta da cadeia carbônica. É um carbono que faz uma dupla ligação oxigênio e mais um hidrogênio. A outra ligação do carbono pode ser com quaisquer tamanho de cadeia, mas este grupo funcional deve estar na ponta, beleza? Vai ser originário dos aldeídos as nomenclaturas com o final al. Então, metanal, butanal, e ali embaixo nós temos o 4-etil-3-metil-hexanal. Lembrando de novo que o carbono por qual eu começo a fazer a minha numeração na cadeia principal é aquele mais próximo ao grupo funcional. Depois, então, nós temos a acetona. A acetona ela tem como característica o grupo carbonila agora num carbono secundário. Então, eu estou falando de um carbono que está ligado a outros dois carbonos e eu vou ter este oxigênio de dupla ligação. Nós temos como exemplo aqui a propanona e a 4-metil-penta-2-ona. O grupo cetonas, ele apresenta na sua nomenclatura esse final ona, tá? O outro grupo oxigenado são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles são um grupo funcional em que eu tenho a carboxila na ponta da cadeia carbônica. Então, agora, eu vou ter este carbono com uma dupla O e uma ligação OH. Cuidem muito para não confundir aldeídos e ácidos carboxílicos, tá? Os ácidos carboxílicos, eu tenho um carbono com dupla ligação oxigênio mais uma hidroxila ligada ao mesmo carbono. Este carbono, então, ele vai estar ligado a um outro tamanho de cadeia, mas o grupo carboxila sempre fica na ponta da cadeia. A gente tem como exemplos aqui o ácido metanoico, que é o ácido fórmico, né, o ácido mais simples, aquele que contém apenas um carbono, o ácido etanoico ou também ácido acético, que é o ácido que contém
2 carbonos, e o ácido 2-hidroxipropanoico, né, que já é um ácido um pouquinho mais complexo, só para mostrar para vocês depois tentarem, por exemplo, fazer a nomenclatura deste carinha aqui. A gente também tem como outra função os sais de ácidos carboxílicos. Os sais orgânicos, apesar deles serem mais fracos, eles são ácidos. Então, quando em contato com uma base, eles vão reagir fazendo uma reação de neutralização. E como toda reação de neutralização entre o ácido e uma base, vai ser gerado como produto água e um sal. E esse sal agora vai ser um sal de ácido carboxílico. Então, eu vou ter a substituição desse grupo. Eu vou ter a saída do H do ácido, né? E eu vai ter a entrada, então, de um cátion naquele lugar. Porque aquele hidrogênio ali do hidróxido é o hidrogênio que se libera para permitir a entrada do metal da base. Eu ainda também posso ter, a partir dos ácidos carboxílicos, os anidridos. Os anidridos, eles acontecem quando duas moléculas de ácido carboxílico vão reagir entre si e vão perder uma molécula de água. E então eu vou formar um anidrido, que tem a carinha que está ali no slide. O R é sempre um tamanho de cadeia qualquer, tá? Eu vou ter nele o carbono com a dupla oxigênio, este mesmo carbono ligado a um outro oxigênio. Esse oxigênio é compartilhado com uma simples ligação com outro carbono, que faz uma dupla ligação com outro oxigênio. Eu tenho outro tamanho de cadeia para cá. Comumente a gente utiliza esse R para não precisar ficar escrevendo cadeias carbônicas para representar as moléculas, né? Porque aqui eu só estou mostrando realmente como é a cara deste grupo funcional para vocês. Outro grupo funcional que nós temos, que também é importante, é os éteres. Os éteres, então, eles, na verdade, vão ser um grupo bem interessante, porque aqui o oxigênio, ele está como heteroátomo da cadeia principal. Então, o átomo de oxigênio, ele vai estar entre os carbonos, formando uma simples ligação com cada um dos carbonos. Aqui a gente tem como exemplo o metoximetano, o etoxietano e o metoxietano. Cuidem com a nomenclatura, porque para os éteres a nomenclatura é bem específica, tá? Quando está a minha esquerda é o que recebe o oxi. Então, neste caso ali do metoximetano, o primeiro match tá, a esquerda vai receber o final oxi e o que tá à direita vai receber o final ano, tá? Direita e esquerda, né, na minha visão do slide, beleza? O outro exemplo que é mais fácil da gente perceber isso, né, é a última molécula, metoxietano. Percebam que o match que tá para cá, ele recebe a nomenclatura de oxi no final, e depois do oxigênio nós temos 2 carbonos, e portanto fica etano, tá? E por fim, a nossa última função orgânica bastante importante oxigenada são os ésteres. Por favor, de novo, mais uma vez, peço cuidado com a nomenclatura, porque éteres e ésteres é fácil da gente confundir. Os ésteres são uma função orgânica que ela pode ser identificada pela presença de um grupo funcional RCOOR', sendo R, né, quaisquer um dos radicais orgânicos. A gente tem como exemplo ali, então, o metanoato de metila, o etanoato de metila, o etanoato de etila e o benzoato de etila. Da mesma forma que para os ésteres, tudo que estiver à esquerda, por exemplo, do grupo funcional, recebe a nomenclatura oato atrás, né? Então, benzoato, etanoato e metanoato. Tudo que estiver à direita do grupo funcional recebe o final ila, metila e etila, aqui nos exemplos dos slides. As funções orgânicas oxigenadas, elas são bastante importantes. E um resumo bem breve é o que eu fiz aqui nessa aula com vocês, dessas funções orgânicas. Quando vocês forem fazer um resumo desta aula, pontos importantes é saber o nome da função orgânica, como é o comportamento, né? Qual é o grupo funcional que eu estou me referindo a. Então, estes desenhos
que apareceram nos slides e colocar pelo menos um exemplo de molécula, por mais simples que seja, e como funciona a nomenclatura. Essa forma, o teu resumo vai ser bastante eficiente para tu conseguir guardar na cabeça todas as funções orgânicas oxigenadas para a tua prova. Nessa aula era isso aqui. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre dou uma olhada para responder vocês o mais rápido e breve possível. Além disso, sempre o teu comentário, a tua dúvida, pode virar um vídeo aqui no canal para eu responder a tua dúvida, que pode ajudar outras pessoas também. Então, qualquer coisa, só escrever aqui. Tchau!